E como eu falei para os irmãos, eu quero que você entenda que Jesus, vamos lá, vamos só relembrar, né, alguns pontos. Jesus está contando essa parábola para os publicanos. Jesus está contando esta parábola, eu vou relembrar aqui alguns pontos. Os pecadores e os publicanos tinham hábito de ouvir Jesus, eles iam até Jesus. Ok? E quando eles se reuniam, quem vinha junto para ficar lá de bituca? Quem? Os fariseus, os mestres da lei. Ok? Então aqui é mais um momento desses. E Jesus, ele vai endereçar esta mensagem de Lucas 15 para quem? Para quem? Não, eu preguei sobre isso. Para quem? Fariseus. Os fariseus. Apesar dos pecadores e os publicanos estarem aqui, ele vai dar uma mensagem direta para os fariseus, os mestres da lei, para os religiosos. Mas Jesus não começa com a parábola do filho que se perdeu. Ele vai começar com outras coisas que se perderam. Então veja o verso primeiro. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não aceita uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, lhe disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam dele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu, saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço
e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho aí que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi. Só alguns insights que já foi falado até aqui. A gente discorreu e falou, como por exemplo, pessoas desfavorecidas, pessoas como pecadores e publicanos, se sentiam muito à vontade em ouvir Jesus. Eram atraídas por Jesus. Mas os religiosos e aqueles que detinham o conhecimento da lei odiavam Jesus. Tipo ódio, raiva aí, como você pode ver aqui no começo. E a grande provocação foi porque que hoje o mundo olha a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Jesus, nós devemos ser discípulos de Jesus, com essa repulsa. Eles não se sentem mais atraídos pela mensagem da noiva de Cristo, por nós. Na verdade, a quem nós atraímos são exatamente mais religiosos, mais conservadores. E há alguma coisa errada nessa equação. Porque a conta não está lá dentro e não está fechada. Nós vimos que quem estava perdido, e tradicionalmente a gente sempre foca no irmão mais novo, porque aqui há dois rótulos ou há dois estereótipos aqui: o rebelde, o inconsequente, o que sai, o que pede a herança, o que desonra o pai, desonra a família, suja o nome de todos, acaba com a história, que se expressa e fala dessa forma, e o filho bonzinho, aquele que nunca desobedeceu, aquele que nunca saiu de casa, aquele que você quer exemplo, aquele que é homem para casar, ele é para casar. Ele foca e malha o que saiu, mais novo. Só que o foco de Jesus aqui não é o mais novo. O foco de Jesus aqui é o mais velho. E nós vimos até então que não é um filho perdido, mas são dois. Os dois filhos estão perdidos. Os dois filhos precisam de salvação. E aí nós vimos que o mais novo representa o quê? Representa a salvação através do autoconhecimento. Ele saiu porque ele queria se conhecer, ele foi curtir a vida, ele foi lá e responsavelmente ele foi experimentar isso, experimentar aquilo. Ele não queria ninguém dizendo a ele o que é certo ou o que é errado. Ele queria descobrir por si só o que era certo e o que é errado. E torrou dinheiro com prazer, um monte de coisa lá, e ele realmente descobriu quando acabou o dinheiro, foi no fundo do bolso, estava lá comendo porco. Então esse é o caminho do autoconhecimento, e a sociedade hoje é dividida exatamente assim. Pessoas que querem viver sem padrões, sem moralidade, ou sem freio, ou sem regras, de forma livre. E o mais velho representa o caminho da conformidade moral, o caminho da religiosidade, o caminho dos padrões, o caminho do conservadorismo, o caminho que você tem que seguir regras, seguir leis. E hoje a gente basicamente vê a nossa sociedade dividida nesses dois polos. Você não sabe. Jesus já olhava para o futuro e via como é que ia estar hoje nos anos 2000. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. A sociedade sempre foi assim. Aqueles que não querem seguir padrões e aqueles que seguem pelo padrão. Mas nós vimos também que esses dois caminhos estão errados. E que, diferentemente do irmão mais novo,
que é visível a sua perdição. O mais velho é aquele que é o mais perigoso, porque ele tem uma aparência de bondade, mas ele está perdido tanto quanto, porque os dois filhos não amavam o pai. Os dois filhos não queriam o pai. Os dois filhos queriam tão somente o que o pai poderia dar. No caso da parábola, a herança. O filho mais novo foi mais corajoso, foi mais homem. Chegou e foi na cara: eu quero, daí. Já o filho mais velho queria controlar o pai através da obediência. E foi onde nós redefinimos o significado de pecado. Lembra desse sermão? Em que vocês falaram tudo o que é pecado, mas não falaram que pecado poderia ser obedecer às leis de Deus. E nós encerramos um sermão dizendo que é possível você obedecer todas as leis de Deus e isso ser pecaminoso na sua vida. Lembra que o filho fala, veja, Jesus contando a história. O filho vira e fala: eu nunca desobedeci o Senhor, o Senhor. O pai retruca, não é bem assim. Se não há um retruco do pai, é o quê? Há uma concordância. O menino de fato era aquilo. Porém, algo saiu errado. E aí, o que acontece? Ele se iludou. O verdadeiro eu veio à tona. E aí ficou evidente que estava no coração daquele irmão mais velho. E aí a pergunta é: quantos irmãos mais velhos nós temos hoje nas igrejas que estão aqui buscando a Deus tão somente por aquilo que Deus pode dar? Que nós queremos controlar a Deus com a nossa obediência. Quantas vezes já jogamos na cara de Deus: mas Senhor, eu te sirvo desde a minha juventude, mas Senhor, nunca me desviei, mas Senhor, eu não sei o que casei, eu não casei na igreja, mas Senhor, e por que está acontecendo isso comigo? Como se tudo que nós fizemos, Deus tinha a obrigação de nos abençoar. Não foi isso que o menino falou? Eu nunca desobedeci e nunca me desse um cabrito gordo para beijar meus amigos. Esse aí vai lá com as prostitutas, você mata um novinho. Então, o nosso desafio, e andamos até aqui entendendo, que considerando que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nossas igrejas não podem ter irmãos mais velhos. Principalmente quando olhamos os que fracassam, quando olhamos os pecadores, quando olhamos aqueles que não estão na nossa mão, na contramão, como que nós olhamos para eles? E aí chegamos à conclusão que muitos que estão nos bancos das igrejas estão perdidos, como o filho mais velho. E aí hoje eu quero encerrar trazendo alguns do caminho de solução. Como que nós podemos quebrar essas algemas de irmãos mais velhos? Porque veja, como é que o irmão mais novo quebra as algemas? Como? Antes de ser emocionado, tem que fazer o quê? Arrepender. Depois ele vai arrepender, ele vai fazer o quê? Ele volta. Ele não voltou para casa, não vai? Aí ele se reconcilia. Ser irmão mais novo é muito mais fácil, porque a lama e a sujeira e a perdição já está evidente, mas ser irmão mais velho não. Nossa, eu estou na igreja todo domingo. Eu estou tocando louvor todo domingo. Eu estou aqui de sábado trabalhando aqui, ó. Eu e o Ricardinho, eu e o Tiago, estamos aqui trabalhando. Nós estamos na casa do Pai. Nós nunca saímos da casa do Pai. Nós sempre te obedecemos. E essa é a parte pior. Como é que você fala com a
pessoa assim está doente. É o irmão, mas Jesus está contando exatamente o que os irmãos. É nisso que a gente tem que entender, buscar, para que a motivação interna do nosso coração seja tão somente alegria, amor, gratidão, não por aquilo que nós fazemos, ou não querer comprar a Deus com os nossos valores, com aquilo que nós fazemos, e colocar Deus numa posição de que Ele é obrigado a mim, porque eu nunca te desobedeci. Porque foi isso, e foi assim que o filho mais velho queria controlar o pai. E o pai passou a ser devedor. Olha que loucura. Devedor do filho mais velho, porque ele nunca tinha desobedecido. Ele usava a bondade e a retidão, e essa é a questão do moralismo, e essa é a questão da hipocrisia. A gente usa isso para querer manipular a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é aceitar o amor acolhedor de Deus. Repita assim comigo: amor acolhedor de Deus. Você não precisa fazer nada, você não precisa correr atrás, você não precisa nem importa o que tenha feito. Ele ama e ele acolhe. Você vai ver que o pai vai ao encontro dos dois filhos. O pai não fica na entrada da porta quando o mais novo chega e fica lá, vem aquele inconsequente, lá vem aquele irresponsável. Agora ele chega aqui, vai tomar um sabão. Eu já estou tudo pronto aqui. O pai não faz isso. O pai vai ao encontro, o pai deixa tudo que a tradição disse que não tinha que fazer, porque ele era o patriarca, ele era o todo-poderoso daquelas terras. Ele larga tudo, porque o amor dele, olha aquele menino que estava morto e corre e vai ao encontro dele. Da mesma forma, o irmão mais velho, o pai sai do banquete, ele não tinha que fazer isso. Quem tinha que ir até aí, o pai era o filho, mas ele sai do banquete, ele vai ver aquele picudo, o rebelde que está lá, ele vai até o filho, diz a palavra, porque ele insiste com o menino. Entra, vem, porque ele está convidando. Por que ele faz isso? Por que ele se humilha? Por amor. Porque ele ama. Os dois estão com atitudes rebeldes, os dois estão com atitudes inconsequentes, mas o amor desse pai, ele é maior, ele é abundante. Não importa o que aqueles filhos façam, não importa o que você faça na sua vida, não importa o que você já tem feito, não importa o que você fará, o amor de Deus te acolhe, o amor de Deus te abrange, e nós não temos que saber disso no final. É acolhedor. E sabe qual é o pior de tudo isso? Ou melhor, depende do seu ponto de vista. É que esse gesto do pai, e o pai na parábola representa quem? Deus. Esse gesto do pai nos faz ficar ainda mais constrangido. Faz com que o remorso seja ainda maior. Você já viveu isso? Ter machucado tanto alguém, tanto uma pessoa, é quando você chega naquela pessoa, aquela pessoa, ao invés de destilar palavras de ódio para você, ou vir com um dedo assim, ou ficar assim, você tem que se humilhar mais daquela poder de cruzar o chão, ela vem e te abraça, ela vem te dar um sorriso, puxa, mas depois de tudo que eu fiz com essa pessoa, ela ainda vem e me trata desse jeito. É o que Paulo vai dizer quando você faz isso. Você montou o quê? Brasas vivas na cabeça da pessoa. O remorso constante daquele menino com o pai, quando o pai o abraça, é tão grande que ele pensa, puxa, eu torrei um terço da herança, puxa, eu sorri meu pai, e meu pai vem e me abraça. Meu pai vem e me recebe. Meu pai vem e diz que me ama. Meu pai vem e me torna filho de novo. Nós falamos semana passada que se não tiver de fato a questão da superioridade, né? Pessoas que estão numa posição de superioridade não podem se arrepender de verdade. Arrependimento vem quando nós descemos e estamos no mesmo nível daquela
daquela pessoa que nós ofendemos. No mesmo nível daquela pessoa que nós machucamos. Veja, quando o pai vai até o filho mais velho, que ali está irado, né? E interessante, você tem, ele vai diante de um filho que está com remorso, o outro está irado. Também mostra que Deus tem um olhar para as pessoas religiosas, para as pessoas que detêm ali, às vezes até hipocrisia. E é interessante aqui, irmãos, presta atenção um pouquinho no cenário aqui, tenta imaginar na sua cabeça. Porque lembra que nós provocamos, né? Jesus, ele interrompe a história. Jesus está contando uma história. Já contou a história para o seu filho pequeno? Já parou a história no meio do caminho? O que quer dizer? Termina a história, pai. Como é que termina? Quer saber o fim dos seus personagens. Naquela época não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tinha-se muito de sentar no simbólico, começava a contar histórias, não sei o que, o pessoal ficava lá e ficava imaginando suas novelas. Né? E eles queriam saber como é que acabou essa história. Veja, na primeira história, perdeu uma ovelha, encontrou. Na segunda, perdeu moeda, encontrou. Na terceira, tem um filho que voltou, mas o segundo não quer entrar no banquete. E aí, vai entrar? Não vai entrar? Vai entrar? Não vai entrar? Já Jesus para a história. Parou. Por quê? Não vai acabar? A família não vai ser reconciliada? O seu irmão não vai perdoar? Não sei o que. Como é que fica nisso? Quando Jesus para a história, ele está provocando os religiosos para que eles respondam à pergunta. Vamos perdoar o irmão mais novo? Lembra que eu perguntei no semana passada? Para o irmão mais velho entrar no banquete, tinha que acontecer o quê? Ele tinha que fazer o quê? Perdoar o irmão mais novo. Qual era a relutância de perdoar o irmão mais novo? Qual era a relutância? A herança. Por quê? Porque quando o pai dividiu a herança, como o pai dele é mais velho naquela ocasião, 2/3 da herança foram para o mais velho. E o mais novo ficou com 1/3. E o mais novo foi e tomou esse 1/3. Quando o filho mais novo volta e o pai faz toda aquela cena de o abraçar, de colocar o anel em roupas dele, pai, sou filho, aquele sinal para a sociedade era: estou transformando esse rapaz em meu filho novamente. E quando ele faz isso, esse menino passa a ter o que novamente? Direito à herança. Aos 2/3 que sobraram, que agora passa a ser 3/3. Isso quer dizer que para o mais velho, o menino mais novo se tornar filho, o mais velho tem que abrir mão de uma parte da herança. Ele perdeu uma parte do dinheiro dele. Por isso que a ira, por isso que a raiva, por isso que o ódio, mas a relutância. Eu sempre tive aqui, mas ele gastou agora, eu vou ter que abrir mão do meu dinheiro para ele poder voltar a ser filho, para ele poder. Ele estava morto, ele disse: não, que morra, não vejo meu dinheiro. Se você for prestar atenção à súplica do pai para o filho mais velho, o jeito que o pai está ali conversando com o filho mais velho, e se você for lembrar para quem Jesus estava falando, para quem era direcionada a história, você vai ver que, apesar de tudo, o pai não dá uma dura no filho mais velho, não dá uma bronca e nem dá palavras doídas. Jesus, ele está falando para aqueles que algum tempo depois iriam crucificar, para os seus inimigos. Jesus está dizendo assim: não sejam duros o suficiente de destinar ódio sobre mim, como vocês estão fazendo com o irmão mais novo. Praticamente, Jesus está quase que implorando para os seus inimigos: convertam-se,
aqueles homens religiosos puros. Tempos depois, eu fazer o quê? Crucifica. Se for ver essa questão, o filho mais velho, é basicamente isso. O segundo ponto importante que a gente aprender nessa palavra é que o nosso arrependimento, presta atenção nisso, isso é um divisor de águas. O nosso arrependimento deve ser mais profundo que pesar pelos pecados individuais. Pesar, eu pequei, estou triste, é uma coisa. Arrependimento profundo daquilo que eu fiz é outra coisa completamente diferente. E quando você não consegue se livrar de um hábito pecaminoso, é porque você não se arrependeu profundamente. Você pode ter tido pesar, você pode ter ficado triste, você pode ter arcado com consequências, mas você não se arrependeu profundamente. Veja a diferença, porque o filho mais novo retorna e ele tem uma lista de transgressões, que ele precisa apresentar remorso, uma lista de coisas erradas que ele fez. Talvez, eu fiz isso. A lista a capivara de mais era gigantesca. E às vezes nós achamos que se apresentar a nossa listinha para Deus vai resolver. Quantas vezes fizemos isso, né? Lembra? Foi retiro, tal, piquenique, sei lá. Escreve aí no papel aquilo que você quer renunciar. Aí a gente escreve. Vamos agora jogar na fogueira e vai lá e joga. Lembra? Fizeram isso? Eu já fiz isso. Eu fui ministrar e decidi fazer isso. Tem uns aí quando joga a fogueira, a fumaça fica preta. Eu nem sei se você pegar. Mas veja, qual seria a lista do filho mais velho? Ele tinha uma listinha em comparação ao seu irmão? Não tinha. Você tem um irmão mais velho que está perdido, que está fora do banquete do pai, e não tem uma lista grande de transgressões. Nós temos que buscar, de fato, um arrependimento profundo, a ponto de abandonar as ações pecaminosas. O problema é que os fariseus no tempo de Jesus, eles se gabavam por se arrepender. Lembra da palavra que Deus contou? Que haviam dois homens, aí estava lá em praça pública, aí o fariseu levantou a mão, bateu no peito, te dou graças, Senhor, meu jejum 3 vezes ao dia, e que eu não sou bom esse publicano. Qual foi a oração publicana? Tende misericórdia de mim, pecador. Qual foi a oração que deu pelos religiosos? E os publicanos, muitas vezes, os pecadores, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles tinham remorso, mas não tinham arrependimento. E eles faziam, e nossa, por quê? Porque isso gerava orgulho. Nossa, como eu sou pecador. Nossa, como eu sou isso. Nossa, como eu sou pecador. O jejum vem para cá, nossa. E isso vai gerando o quê? Orgulho. Mas não gera arrependimento. Não gera mudança de comportamento, não gera mudança de vida. Tanto que foi incapaz do irmão mais velho perdoar o mais novo e entrar no banquete. A sua moralidade era maior do que ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz. Qual uma coisa dos irmãos? Nós vemos tempos difíceis, nós vemos tempos complicados,
Nós vemos tempos que você cria o seu filho num caminho e quando ele cresce, ele vai para outro. Se o seu filho tomar uma decisão, sua filha, de ir para um caminho, escolher um caminho completamente oposto que você ensinou ele, que você educou, talvez um caminho que te afronte, talvez um caminho que te envergonhe, como este irmão mais novo fez. Muitas vezes nós excluímos, nós jogamos fora, como verdadeiros irmãos mais velhos. Nós julgamos, nós apontamos dedos, porque a nossa moralidade é maior. Tiago, eu nunca me desviei. Eu só não nasci na igreja porque eu não tinha parteiro, mas eu tinha nascido dentro da igreja. Nós vamos nos gabando dos nossos feitos em detrimento daqueles que escolheram caminhos do autoconhecimento. Somos tão fariseus quanto se agimos dessa forma. Porque não importa o caminho que seu filho escolheu, o pai que ensina que o amor tem que ir na direção dele. E aqui é o pai quem vai. Nós temos que. Nosso amor foi. Se nós quisermos verdadeiramente ser cristãos, nós temos que nos arrepender. Não das coisas, ou não do remorso, mas do que nos leva, por exemplo, a fazer qualquer boa. Porque tem muitos que fazem boas ações para aparecer. Tem gente que faz isso. Que as pessoas vejam. Interessante, né? Que Bíblia fala que quando você vê a oferta, que a mão direita não saiba o que a esquerda tem. Né? E hoje tudo vai para a rede social. Tudo vai para status, vai para esses vídeos bons, eu não aguento essas coisas, eu não sei como as pessoas conseguem perder tempo, sabe? Esses vídeos que é montagem de tudo, e o cara não sei o que, faz uma ceninha lá, aí depois vai lá e dá alguma coisa, faz alguma coisa, e ajuda, sabe como vai de dinheiro, para ganhar like, ganhar view, ganhar não sei o que. Supostamente para ajudar o próximo. Peraí, lembra que eu falei? Está ajudando o próximo ou está ajudando a si mesmo? Lembra da parábola do jeito do jardineiro? Da cenoura, do cavalo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, não, deixa eu entregar meu dízimo, porque ele está passando uma promoção no trabalho. E eu preciso dessa bênção de Deus. Porque lá diz que as janelas do céu vão se abrir. A mesma coisa. Você quer controlar Deus. Os irmãos que são comerciantes, não deixa eu lá, porque o devorador não pode vir aqui, tem que multiplicar meu comércio. A menina aí eu procuro emprego, deixa eu lá no de oração, deixa eu ir na célula, porque senão Deus não vai me abençoar. É a mesma coisa. Você está querendo manipular Deus com suas ações, quando você deveria fazer simplesmente por Ele. Eu vou na célula por quê? Por Deus. Porque Ele está lá. Meus irmãos estão lá e basta. Mas não basta. Você dizia por quê? Porque Ele mandou, porque é um ato de adoração e só. E ponto. O que vier depois disso eu não preciso de nada, não. Eu faço por Ele. Não é assim, às vezes, o relacionamento conjugal? Olha que interessante. Né? Aí, de repente, a ursinha chega lá, aí
pega o ursinho, faz uma massagenzinha no pé, vai não sei o quê, e qual vai ser a primeira reação do ursinho? Epa, o que você quer? Não é assim? O que você quer? Ficar com a perna nova? Aquela sessão para liberar os pelos aí, de urso, já pensa que ela está interessada em alguma coisa. Aí ela fala, não, faço por você. Não, você nunca faz isso. Aprontou alguma coisa? Passou alguma dica? Aí já pensa que é assim, porque geralmente é assim. Não faz pelo outro ser o outro. Faz porque ele vai ter alguma coisa. E a gente faz a mesma coisa com Deus. Como irmãos mais velhos. Os fariseus se arrependem apenas de seus pecados, mas os cristãos também se arrependem do motivo que leva à retidão. Aí eu chego para o MC, nós vamos ter um momento de confissão aqui, MC. Aí quando eu tiver que chover, vocês vêm dar um ângulo em mim aqui, filma bastante. Aí eu vejo assim, porque lá na rede social isso vai dar. Eu nunca vi isso, mas tanto que eu proibi o MC, proibi mesmo, tirar fotos frontais no momento da adoração. Não quero que as pessoas se olhem, não quero exposição, mas isso tem que ser uma coisa íntima. Tem que ser exposto. O MC entendeu, parou de tirar fotos frontais, tira só de costas, não sei o quê. Não quero mais mentir. Aí no dia seguinte que eu MC pode chorar. Essa foto que eu estou lá, assim, é mais forte. E acredite, tem pessoas que ficam contabilizando isso. Aí no outro dia eu preparo mais uma cena. Então assim, qual é o motivo? É disso que eu tenho que arrepender. Eu tenho que empurrando por isso. Que era exatamente a motivação dos irmãos. Terceiro, nós precisamos ter uma consciência plena e profunda. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Tem a ver com o que nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia. Ter uma consciência plena e profunda não é apenas racional de conhecimento, mas algo que gere uma ação em você. O que foi necessário para que o filho pudesse ser admitido novamente no banquete? O que foi necessário? Veja, agora talvez você vai começar a entender tudo. Lembra das duas primeiras parábolas? Quais são? Conta de novo aí, por favor. Primeira parábola, fala do quê? Hã? Ô gente, slide. Ovelha perdida. O que acontece com a ovelha perdida? Na parábola. Muito bem. O pastor sai e vai atrás procurar a que se perdeu. Encontra? Encontra. E aí? Segunda parábola. Quem se perdeu na segunda parábola? Hã? Ué? E o que acontece? Alguém vai atrás e começa a procurar a moeda. Encontra. E eles festejam. E aí nós vemos a terceira parábola. E os ouvintes de Jesus já passaram por duas parábolas em que alguma coisa se perdeu e alguém foi atrás. E agora começa a terceira. E eles estão vendo que alguém se perdeu. E a pergunta da história é: quem vai atrás do menino? E ninguém vai atrás do menino. Ninguém vai atrás do menino. Ninguém vai atrás daquele que se perdeu.
Jesus faz de propósito. Porque, acredite, não era obrigação do Pai. Não era obrigação do Pai. E os ouvintes de Jesus sabiam disso. Porque os ouvintes de Jesus, principalmente aqueles da qual era o alvo, sabiam, por exemplo, da história de dois irmãos. Lá no começo de tudo. Dois irmãos que ofereceram ofertas a Deus. E o irmão mais novo se insurge contra o mais velho e mata seu irmão mais velho. História de quem nós estamos falando? Abel. E aí Deus encontra Caim e pergunta o que para Caim? Onde está seu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Sou eu o guarda-costas, sou eu o tutor de meu irmão. Qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Essa vem depois. Deus não responde nada a Caim. Que quer dizer o quê? Sim, você é o tutor, você é o guardador, o protetor do seu. Aí nós temos José, mais velho. Foi vendido seu irmão. Benjamim era pequeno. Depois que toda aquela história do Egito, eu preguei no vídeo passado sobre isso. Quando Benjamim vem, tá tudo aquela... José, você vai ver que na primeira vez, ele dá 5 vezes, a porção de comida de Benjamim é 5 vezes maior. Dos presentes é 5 vezes o irmão mais velho, cuidando do irmão mais novo. Tem uma história verídica que Edmund Clooney, você pesquisa no Google, ele vai contar sobre um soldado norte-americano que foi desaparecido lá na guerra do Vietnã. Quando a família desse rapaz deixou de receber notícias pelos canais convencionais da guerra, eles mandavam cartas, o irmão mais velho daquele rapaz viajou para o Vietnã e arriscou sua vida, se emprenhou nas selvas, nos campos de batalha, para poder resgatar seu irmão mais novo. Conta-se que ele não sofreu nada, não sofreu um arranhão, apesar de todo o perigo, porque tanto os norte-americanos e aliados, quanto os vietnamitas e aliados, ouviram falar da história desse rapaz, da sua dedicação. E quando ele passava, ele era identificado, eles paravam e davam uma trégua para ele poder passar pelos campos. E eles deram codinome para aquele rapaz, simplesmente o irmão. O irmão, quando falava a história de o irmão, já sabia que era aquela situação. Parava-se aquele conflito, dava proteção para ele passar, até que ele conseguisse encontrar, e de fato encontrou e resgatou o seu irmão mais novo. Isso é o que o irmão mais velho poderia ter feito de verdade ali. E quando Jesus está contando a parábola do filho pródigo, era aquilo que os ouvintes esperavam, que aquele irmão mais velho tivesse feito. E não ficado em casa. E não ficado ali com a sua bufunfa, né, com o seu dinheiro. Ele teria que ter procurado o pai. Pai, eu sei que você está sofrendo. Pai, ó, eu sei que você está triste. Olha, pai, eu sei que o senhor está mal falando agora na vizinhança. Pai, ó, deixa comigo. Pai, não tem problema se ele trouxer de volta. Eu não estou preocupado. Ó, eu vou trazer ele de volta. Eu vou trazer ele de volta. Eu vou resgatar ele. E ó, eu pago o preço. Pode tirar a minha herança, põe ele de volta aqui, porque eu sei que o senhor está sofrendo. Era esse o papel que deveria ter do irmão mais velho. Mas não teve. E é interessante, como eu já falei para você, aquilo que o pai vai dizer é verdade. Ó, tudo que eu tenho é seu, sim, porque eu tirei a menina, não era mais, o pai tirou a menina. Mas as custas do mais velho é que o mais novo pode ser trazendo de volta. As custas daquilo que ele tem
é que o menino foi recebido de volta. E veja que interessante, né? Se o transgressor tem que fazer algo para merecer perdão, não é perdão. Guarde isso. Se alguém que te feriu, que você precisa perdoar, tem que fazer algo para merecer o seu perdão, isso não é perdão. Você fez algo para merecer o perdão de Deus? Sim ou não? Muitas vezes a gente quer colocar a pessoa embaixo dos nossos pés, né? Agora. Não, vai sofrer. Vai sofrer. Tem. Não é perdão. Toma cuidado. Misericórdia e o perdão têm que ser gratuitos e não merecidos pelo transgressor. Já perdoou, falou, não está merecendo. Como assim? Não, mas nem vídeo. Como assim? Só que veja que interessante. O perdão sempre vai ter um custo para quem o concede. Repita assim comigo. O perdão sempre tem um custo para quem o concede. Sempre. Bater no seu carro. Você paga no dia desse. Você estava cruzando lá o Canadá, um cara veio, bateu no carro dela. Pagou. Mas às vezes tem pessoas que não têm condições de pagar o você. Então você arrancar a vida da pessoa. E você, segue sua vida, você tem o seu prejuízo, eu vou assumir meu pé, você vai ver o seu lado, R$3.000. Você não teria culpa. Foi bloco lá. Você o perdoou, você não vai mais cobrar nada dele. Mas você assumiu o prejuízo. Você assumiu o custo. E você vai pagar isso. Veja que interessante. Readmitir o filho mais novo não custou nada para o pai, mas custou para o irmão mais velho. Jesus está contando uma palavra que não era tão somente perdoar por perdoar. Alguém tinha que pagar um preço. Tinha uma dívida a ser paga ali. E alguém tinha que pagar esse preço. E os ouvintes de Jesus sabiam disso. Aquela audiência estava ali esperando porque alguém tem que pagar. Não é só isso. Como assim? Só é essa. Vem, tal. O pai nem aceita a proposta do menino de se tornar um empregado. Não, já perdoa, nem ouve, nem põe o dedo, já perdoa. E envolve o irmão mais velho. E o irmão mais velho tem que pagar a dívida do mais novo, para que ele seja de novo recebido no banquete, como filho. Não tinha outra saída. Não tinha. Não havia outro meio do irmão mais novo ser admitido, senão às custas do irmão mais velho. Sabe o que é interessante? Olha agora, aqui é o próximo isso que eu falei. Jesus, ele é o maior contador de histórias que existiu. Maior. Ele deixava as pessoas assim, aficionadas ouvindo ele. Quando Jesus está contando essa história, as 3 parábolas, vem para a última história, toda aquela audiência já sabia de tudo isso, sabia que tinha que ter um irmão mais velho, sabia que era o irmão mais velho que tinha que ir atrás, sabia que era o irmão que tinha deixado. E ele começa a desenhar um irmão que não vai. Jesus conta um irmão mais velho do multiverso. Ele conta um irmão mais velho que não é herói, ele conta um irmão mais velho que é vilão. Ele vai desenhando, porque as pessoas estão almejando ali que seja José, estão almejando que seja Abel, estão almejando de tantas histórias que já ouviram, de irmãos mais velhos que de fato foram lá. Não, o irmão mais velho vai. Não, o irmão mais velho não vai. O irmão mais velho não se sacrifica. O irmão mais velho não deixa tudo e vai. Ele fica ali.
Não é alguém que está disposto a abrir mão de tudo e pagar qualquer preço para resgatar o que estava perdido. Ele começa a gerar no coração de Davi uma dor muito grande. Nossa, mas é terrível. Porque ao invés de ter alguém que se doa, e aí agora vai uma mensagem para nós. Ao invés de ter alguém que se doa, aquele irmão mais novo, tinha um verdadeiro fariseu dentro de casa. Às vezes Deus está querendo que nós deixemos de ser fariseus e vamos lá na lama buscar quem de fato tinha perdido e tiremos nossa roupinha de moralidade e de deixemos o nosso dedo de julgamento e a gente vai lá. Simplesmente dizer assim, eu te amo. Quando Jesus, presta atenção agora, retrata um filho mais velho errado na história, Jesus está nos convidando a imaginar e a desejar por um irmão mais velho verdadeiro. Para de apostar. Quando Jesus conta uma história e ele vai narrando uma história do irmão mais velho errado, o irmão mais velho que não tem que copiar, o irmão mais velho que quer controlar o pai pela obediência, o irmão mais velho que não ama o pai, mas ama o dinheiro do pai, só quer o dinheiro do pai, não quer saber o pai, o irmão mais velho que não sai, o irmão mais velho que não está disposto a abrir mão de tudo, nem do dinheiro vai atrás do irmão mais velho, que se explode o irmão mais velho. Ele gera em nosso coração, não tem herói nessa história. Nós queremos de herói. Nós queremos o irmão mais velho de verdade. Deus gera em nós que nós desejemos, queiramos esse irmão mais velho. E esse irmão mais velho é o próprio Jesus. O verdadeiro irmão mais velho é Jesus. Você, irmão mais novo, que abraçou o pecado, não pode ser reconduzido à casa do Pai e participar do banquete sem o preço que foi pago pelo irmão mais velho, sem o sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus está contando para aquelas pessoas, está contando para aqueles fariseus, mais ou menos assim, ó, eu vim, eu sou o irmão mais velho que vocês estão desejando nessa história, mas vocês têm dois caminhos, deixa de lado o ódio por mim, passe a me amar, eu vou trazer vocês, eu vou resgatar vocês da perdição, dessa moralidade que vocês estão, mas aqueles religiosos odiavam mais Jesus, tanto que depois mandaram matar Jesus. De fato, se você for ver, e você agora for costurar toda a Escritura, o que diz Paulo lá em Tessalonicenses? Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumindo a forma, não usurpou ser igual a Deus, mas que assumindo a forma de servo, se esvaziou. O esvaziar de Jesus, ele se esvazia dos seus poderes, se esvazia da sua glória, se esvazia da sua divindade e assume uma forma de servo. Ele abre mão da sua herança e vai atrás agora de um monte de irmão mais novo, perdido, e paga o preço, morrendo na cruz, para que nós, irmãos mais novos, possamos novamente entrar no banquete na casa do Pai. E diz a palavra que agora nós somos o quê? De Jesus. Como? Há uma herança esperando por nós. E isso só é possível porque o nosso verdadeiro irmão mais velho saiu e veio. Posso dar glória a Deus? Glória a Deus. Maravilhoso. Era aqui que Jesus queria chegar. Era nessa parte que ele queria chegar dizendo aos religiosos: mude o seu coração, quebre o seu coração, não seja irmão mais velho que quer a sua moralidade buscar a Deus por aquilo que Deus é, porque eu vou abrir mão da minha vida, do que eu tenho para morrer, para que você possa estar perdido, ser achado e ser salvo. Façam a mesma
ceia do Senhor sem ter esta profundidade do que Jesus fez por nós, contada aqui nesta parábola. Eu tenho certeza que você nunca imaginou tanta profundidade ou tantos mistérios escondidos na parábola. Nós temos que ser tocados por esse vislumbre. Qual foi o custo para que eu pudesse agora sentar de novo na mesa e poder cear com Deus? Houve um custo. Você, quando pegar daqui a pouco o pão e o cálice, não pega de forma irresponsável. Alguém pagou por isso para que você pudesse cear. Alguém pagou por isso e pagou caro. Alguém que abandonou tudo e foi o seu verdadeiro irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar, você vai ver que a Bíblia é um livro de histórias, é um livro de amor, mas é um livro que vai contar sempre a história de alguém precisando voltar para casa. Já reparou isso? Adão e Eva foram expulsos do paraíso de pecado. E ficaram andando ali, peregrinando fora de casa. E aí Caim fez uma coisa que Jacó também. Depois matou seu irmão sem rumo. Exílio. Jacó ficou exilado. Depois que brigou com seu irmão lá, que Esaú, ele roubou a primogenitura do seu irmão. Ficou muitos anos lá com seus parentes. Ele casou. E aí depois José ficou exilado também, fora de casa. E a própria família de Jacó, depois que José é revelado como traidor, sai da sua casa e vai para o Egito, e lá ficam, não voltam, e o povo fica lá, e depois fica cativo, vão ficar 430 anos no Egito, fora de casa, exilados. Até que Moisés é levantado. Lembra de Davi? Antes de Davi ser rei, ficou fugitivo e exilado fora da sua casa. Você vai ver mais histórias, você vai ver por fim ali o próprio Israel, levado para o cativeiro e por 70 anos ali com Nabucodonosor, exilado. Então você vai ver que tem um padrão de exílio aqui na palavra. E que sempre há uma mensagem, uma questão do retorno e da volta para casa. E quando Jesus começa a contar essa parábola do filho próprio, ele está falando exatamente sobre nós. Que estamos, por causa do pecado, exilados e proibidos de voltar para casa. Como eles tiveram toda essa tônica, e lembra a aula de EBD de tipologia? Aqui nós temos uma tipologia expressa sobre a nossa condição. E quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, você veja que é uma parábola que está falando para todos que estão exilados. Ela é o convite para você voltar para casa. Quando você volta para casa, há o quê? Um banquete. Você vê, presta atenção, a Bíblia começa em que livro? Essa você sabe, vai. Gênesis. E uma das primeiras histórias que acontece no Gênesis é o quê? A expulsão de quem? De Adão e Eva, o pecado. Então eles estão, aqui começa o exílio. E está todo mundo perdido, está todo mundo andando por aí, sem volta para casa. E o último livro da Bíblia qual que é? Ele vai encerrar com o quê? Com o grande banquete. As bodas do Cordeiro. Que é o que nós estamos esperando. Eu quero que você olhe assim também no livro da Apocalipse
casamento do Cordeiro, um banquete de boas-vindas, esperando por nós, esperando por aqueles que foram resgatados por irmão mais velho. Agora, igreja, só tome cuidado. Na parábola de Jesus, aquele que ficou em casa, religioso, não entrou no banquete. A salvação e o ter acesso ao Pai requer participar do banquete, requer um arrependimento profundo, tanto do irmão mais novo quanto do irmão mais velho. E aqui os irmãos mais novos têm que ficar também apontando o dedo dos mais velhos. E tem vice-versa. Lembra? Os dois caminhos de Jesus. Mas o que vai nos levar a ser perto disso e entender o que Jesus fez por nós na cruz, e isso nos levar a um arrependimento profundo, uma altezão, e agradecer a Deus todo dia, de fato, pelo que Ele fez por nós, contado aqui na parábola do Filho do Homem. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Que você continue sendo impactado pela palavra de Deus, mas principalmente